Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu acho que é o legítimo e o verdadeiro Evangelho de Cristo. E também quero falar sobre esse novo evangelho que está sendo pregado por teólogos que surgiram agora na internet. E nesse evangelho se pode tudo. Pode falar mal dos outros, não precisa de obras, não precisa fazer nada. Creu em Jesus Cristo, cruzou os braços, está tudo certo. Meus irmãos, eu creio que para a gente se salvar, temos que crer em Jesus Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E na palavra está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já é condenado. Então a nossa crença em Cristo Jesus, reconhecer que Ele é o nosso Salvador, que somos pecadores, que precisamos nos arrepender de nossos malfeitos, isso é importantíssimo, porque é assim que a gente recebe o favor que é Cristo Jesus na nossa vida, a graça, o favor imerecido. E eu acredito também que a gente não é salvo pelas obras, somos salvos pela graça, mediante a fé, somos justificados por nossa fé. Nunca podemos dizer que vamos ser salvos por nossas obras. As nossas obras devem ser boas. Sim, Senhor. Todo aquele que tem o Espírito Santo, que diz que tem a graça, agora tem as obras da graça em sua vida. O que a gente não pode dizer é: minhas obras têm mérito na minha salvação. Não. Toda obra de salvação, todo mérito, está configurado e confirmado lá na cruz, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a graça, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Instituição alguma pode se autodenominar: aqui é a graça de Deus. Isso é uma idolatria, é uma fé templária que não está de acordo realmente com a santa e bendita palavra de Deus. Então, para mim, o Evangelho é falar de Jesus Cristo, pregar a sua mensagem, falar que Ele morreu por nós, nos livrou da morte, foi morto lá no madeiro da cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Como Ele venceu a morte, nós venceremos também. Temos que falar para as pessoas que elas não devem ajuntar tesouros terrenos, mas celestiais, porque não devemos lutar e nos alimentar do pão que perece. Devemos guardar em nós, alimentar a nossa alma com o pão que permanece. Esse pão, essa água, é a palavra de Deus, é a graça de Deus. A gente não tem como pensar noutra coisa, outra crença sem ser essa é engano. Então o Evangelho significa boas novas, boas notícias. As notícias são essas, como falei: Cristo morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, agora intercede por cada um de nós. Levou uma vida terrena, era o Verbo que se fez carne, cumpriu uma linda missão, veio para os seus não receberam. Pela desobediência deles, eles foram cortados dessa oliveira verdadeira, e nós que estávamos ali como ramos naturais do zambujeiro, agora somos ramos enxertados na boa e verdadeira oliveira. Então o Evangelho é narrar a história de Cristo, é falar da palavra de Deus, é fugir das heresias, não se deixar ser tomado nesses últimos tempos pela apostasia que já está chegando. Ela virá um pouco antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito na palavra de Deus que a vinda de Jesus não precederá a grande apostasia que virá nesses últimos tempos. Agora,
Eu creio nisso porque está escrito, né? Se vocês pegarem uma passagem lá em Atos 16, tem outras, mas eu vou pegar essa. Paulo e Silas estavam presos, né? Foram jogados na prisão, porque todo mundo conhece a parte. Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação daquela menina que o acompanhava Paulo e Silas no anúncio do evangelho. E ela saía dizendo: esses dois pregam o evangelho de Jesus Cristo, eles são servos do Altíssimo. E isso perdurou alguns dias e Paulo percebeu, já perturbado, que aquilo era um espírito de adivinhação e que dava lucro aos seus senhores. Aquele espírito foi repreendido. Quando os senhores, os donos daquela menina, viram que o seu lucro estava condenado, acabado, prenderam os dois, levaram para os magistrados, foram condenados, açoitados e foram lançados na prisão. E um dia, diz a palavra, ali perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam a Deus ali na presença de outros presos. Eles haviam sido entregues ao carcereiro, foram colocados lá numa prisão com mais segurança, e ali perto da meia-noite, um tremor, um grande terremoto, abalou toda a estrutura daquele cárcere. Os servos de Deus estavam presos a um tronco, todos de alguma maneira presos, e as portas se abriram e ninguém estava preso a mais nada. O carcereiro, quando chega ali e vê aquela situação, ele pega uma espada e ele tenta se suicidar, tirar a própria vida. E Paulo fala: não, fique em paz, não faça isso, estamos todos aqui. Quando aquele homem viu que era uma obra de Deus, que aqueles homens eram servos do Senhor, ele disse: o que eu faço para me salvar? Aí foi explicado para ele: crê em Jesus e toda a sua família vai se salvar. Pouquinho depois, vocês pegam na frente, aquele homem e a sua família se batizaram e começaram a servir o Senhor. Então aí diz, que não basta crer em Jesus, tem que crer em Jesus Cristo e ser batizado para ser salvo. Então é nesse evangelho que eu creio. É um evangelho de perdão, de amor, de compaixão, de misericórdia, que não condena, que não tira a liberdade. Tudo entrega para Deus. Deus é que sabe todas as coisas. Esse evangelho nos ensina, sim, a ser boas pessoas, porque a própria palavra fala que o que a gente semeia é o que a gente vai colher. Está lá em Gálatas, capítulo meia dúzia. Então, irmãos, quando você crê em Jesus e se batiza, você passa a viver uma nova vida debaixo da graça. E lá em Efésios 2, lá no último versículo, diz que nós fomos criados para as boas obras. E então devemos ter boas obras, porque são as obras que mostram a nossa fé. É a nossa fé que nos mostra as boas obras. A gente, repito, só não pode dizer: eu sou uma pessoa boa, eu vou ser salvo ou salva pela minha bondade. Jamais. Somos salvos por Jesus Cristo. Todo o mérito de nossa salvação está na graça. Toda obra foi construída no madeiro da cruz pelo sacrifício ali de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o verdadeiro evangelho nos ensina a ser tementes, nos ensina a ser santificados, consagrados, nos ensina a andar pela verdade, não nos permite passar por cima dos outros, fofocar, mexericar, futricar, invejar, cobiçar. Esse verdadeiro evangelho, ele tem 2 mandamentos grandiosos que Jesus Cristo nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então esse evangelho fala do reino dos céus, ele nos coloca como servos para levar essa boa notícia para as pessoas e dizer para elas: arrependam-se dos seus pecados, saiam de suas más obras e venham servir a Deus. Então, o verdadeiro evangelho nos ensina a ser obedientes, tementes e buscar sempre a santificação, a consagração. Agora, esse novo evangelho que está sendo pregado, ele diz: o que eu preciso para me salvar? Alguém pergunta para esse povo. Crê em Jesus e será salvo. Mas só isso? Não tem mais nada? Eles dizem: só isso, não precisa de mais nada, está tudo certo. Irmãos, eu não creio assim. Tem que crer em Jesus, tem que ter as boas obras, como falei, tem que buscar a santificação. E outra, irmãos, a salvação não está garantida para ninguém não. Em vários pontos da palavra de Deus nos é recomendado vigiar. O próprio Senhor Jesus disse: vigiem, porque vocês não sabem a que hora o Filho do Homem virá. Ele virá como ladrão de noite. Paulo apóstolo mesmo fala: quem está de pé, olhe, vigie para que não caia.
A mesma palavra nos fala, irmãos, se Deus não poupou os ramos naturais, que é Israel, pela desobediência deles, eles foram cortados, pode ser que o Senhor também não poupe a nós, que nós sejamos retirados da oliveira verdadeira. Não estamos livres das tentações, não estamos livres dos pecados mortais. Então, meu irmão, aquele que é batizado, batizada que tem a graça, também peca, também erra e está sujeito a tudo. Então nós temos que, como Paulo falou, nesses dias maus, cheios de guerra, nesses tempos cheios de tentação, devemos nos revestir da armadura de Deus para que nesses dias maus a gente possa ficar firmes na presença de Deus. Então a palavra em outros pontos nos recomenda a santificação, a consagração. Agora o que esses irmãos estão pregando aí, creu em Jesus, pode falar besteira, pode falar mal dos outros, pode comprar e não pagar. Creu em Jesus, conheceu a Bíblia Sagrada, tá bom demais. Então é duas receitinhas que passam. Crer no Senhor Jesus, e não precisa de mais nada, e conhecimento bíblico. O que a gente está vendo na internet é uma disputa de quem conhece mais, de quem acha que tem mais sabedoria nas Escrituras Sagradas. Eu creio também, irmãos, que devemos sim conhecer a Bíblia Sagrada, devemos estudá-la, examiná-la e entendê-la ao máximo que pudermos, irmãos, e cumprir o que está escrito nela. Então agora, pode falar mal dos outros, pode abrir canal para ganhar dinheiro em cima do nome de uma igreja, de outra igreja, porque não é só uma igreja que tem crítico, tem gente criticando a igreja para tudo quanto é lado, criticam a congregação cristã, criticam a Assembleia de Deus, criticam a Deus é Amor, criticam a Universal e vão criticando todas. Esse é o novo evangelho, pode falar mal. Esses dias para trás eu não vi o vídeo, né, mas ouvi um comentário, olhei realmente, um pastor estava lá dentro da igreja dele, num vídeo de mais de 2 horas, ao invés de ele pregar o evangelho para quem estava ali, ele ficou ali mais de 2 horas falando mal de uma determinada igreja, criticando essa igreja. Outro rapaz saiu de uma determinada igreja e foi para uma outra igreja, lá faz a profissão de fé falada, lida, né? E lá no que ele leu, ao invés de ele falar que creu em Jesus, que se reconheceu como pastor, que agora entendeu o evangelho, ele também usou aquela profissão de fé para falar mal de determinada igreja. Então esse é o evangelho que muita gente está acreditando, que muita gente acha que está certo. É um evangelho que não crê nos dons de Deus, não tem mais profecia, não tem mais visão, não tem mais revelação, não tem mais dom de língua, não tem mais interpretação de língua, porque dizem que cessou. Irmãos, lá em 1 Coríntios 13 diz que o que é em parte não existirá mais, mas quando a gente entrar nos céus, irmãos, porque lá é a perfeição, lá no céu não precisa mais de profecia, não precisa mais de dom de língua, de interpretação de língua, de discernimento, não precisa mais da palavra da sabedoria, da ciência, de mais nada. Lá precisa da fé, da esperança e da caridade, que é os 3 que permanecem para sempre. Então você faça aí a sua análise sobre esse meu vídeo. Em qual evangelho que você acredita? Aquele que está permeado dos dons de Deus, da revelação, da verdadeira profecia? Irmãos, a profecia, ela é fiel e verdadeira. Paulo mesmo falou para nós, buscai, né, com zelo todos os dons, mas principalmente o dom de profetizar. Então tudo que Paulo falou no Evangelho Santo de Deus, os homens desfazem por esse novo evangelho que estão pregando, que não crê nos dons de Deus, que não crê em mais nada. Então essa é a mensagem de hoje, o vídeo que eu deixo para vocês, tá bom? Deus seja louvado.